Oi, bom dia. Bom dia, quinto ano. Bom dia, tia. Bom dia. Oi. Oi, oi. Camila, Bia, Luísa, Júlia, chegaram por aí. Felipe. Bom dia. Oi, tia. Oi. Bom dia, tia Edilane. Bom dia, amor. Tudo bem? Bom dia, tia Edilane. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, tia. Bom dia. Sejam bem-vindos para mais uma aula. Oi, tia Edilane. Oi, Matheus. Edilane, você pode mudar? História? Oi. Você pode mudar o meu nome para não falar o nome da minha irmã. Quem é que tá com o nome? O meu tá Ana Clara. Quem? Camila. Ah, Camila. Pera aí, Camila, vou mudar. Deixa eu só aceitar o... Bom dia, tu. Deixa eu só aceitar os colegas aqui, tá? Vamos ver aqui se vai aparecer. Oi, tia Edilane. Oi, bom dia. Tia. Bom dia, Raquel. Bom dia, Yasmin. Tia Edilane, na outra aula minha internet tinha travado e eu perdi um pouquinho da aula. Então, se travar, eu vou tentar entrar de novo. Ok. Ok, bom dia, Bruna. Vi agora. Bom dia. Júlia, conseguiu mudar seu nome definitivamente? Acho que sim, tia. Nome e sobrenome. Nome, sobrenome e apelido. Júlia Fiorotti, Piol, Juju. Não tem dúvida, para não restar dúvidas, né? Sara chegou ali. Cadê o pessoal da câmera para tia visualizar quem tá chegando? Tia, nós já acabamos os trabalhos, certo? Sim, certo. Enfim, acabamos Página, tia. a página que nós vamos estudar hoje. Vou olhar aqui, peraí. 56? Isso aí, a partir da 56, tá? Tia, não falta nenhum trabalho, não? Não, não falta não. De história não falta não. De geografia também acho que terminamos, né? Sim. Não, tia, tá faltando chocolate. Chocolate. Já foi. Claro que não. O do farol já foi, tia? O do farol? O de história? Tem um de farol. Que você falou que era nessa aula. Ah, não, ficou um. Isso mesmo, ficou só um. Faltava 2 grupos para apresentar essa aula Não. de trabalho de história. Olha, o de história foi a Grande Pirâmide de Gizé, Jardim Suspenso da Babilônia, a Estátua de Zeus, Templo de Artemis, o Mausoléu de Halicarnasso, o Colosso de Rhodes, e faltou o Farol de Alexandria, porque parece que tinha faltado componentes, e a gente deixou por último, só que aí também não dava tempo, lembra? Edilene, eu tenho uma pergunta. Oi. Você colocou da prova a página 58 e a 59 também, que são as últimas. Só que a gente ainda não estudou elas. Aí é para estudar mesmo assim? É para estudar mesmo assim, porque são assuntos que é só sequência do que a gente já estudou, entendeu? É tipo para relembrar, né? Isso aí. Tia, eu já comecei a estudar história, só tem que terminar algumas páginas. Aí, como a gente estava Esse aqui eu vou apresentando só escrever. trabalhos, não deu Eu já tempo da gente terminei, chegar tia, nessa todas página, as mas é matérias. sequência, tá? Eu já comecei a estudar de história, só que eu não terminei. Não, mas Eu já comecei e já terminei, mas tia, tem a página 58 e 59 que a gente... É isso aí que a gente não coleguinha perguntou. Amor, é isso aí que a coleguinha perguntou. Aí, o que que acontece? Deixa eu ir as páginas que eu falar estudar. melhor para vocês. Tia, mas aí a gente vai ter que aprender todos os... a passo a Tia, passo ainda do que que das está páginas falando pra na página estudar. 59? Gente, olha só.
Página 58 e 59. O Que time nós tá não... muito ruim. Só que nós vamos ler, vamos passar por ela hoje, entendeu? Nós vamos passar por ela hoje, que nós vamos começar na 56 e vamos dar sequência. Hoje nós só temos um trabalho para apresentar, que é o último, por causa do grupo que ficou para apresentar, que é o grupo do Farol de Alexandria, composto por Lucas, Camila, Brena, Emanuel e Sofia Faé. Tá? Estão aí? Pessoal, Não sei por que quando você fala de Alexandria, quando você vai falar Alexandria, eu fico pensando em outra coisa, pensando em Alexandrite. Alexandria? O Lucas e o Emanuel. Tem gente chegando. Deixa eu ver. Só dar uma olhadinha aqui, ver se já tem. O Lucas e o Emanuel faltaram, aí agora só tem Sofia Faé, Breno e eu. Lucas tá aí? Não, nem Emanuel. Gente, esse grupo tá difícil, hein? Porque da outra vez também não estavam presentes todos os componentes. Eu vou começar a minha aula e deixo para o final. Vou começar a aula. Tia, mas tem um grupo de história que precisa apresentar? É o último, o Farol de Alexandria, que é o Lucas, a Camila, E de a Brena, geografia tem alguma coisa? Tem algum? Não, geografia já terminou. Deixa eu ver. Geografia já foram todos, tá Tia, bom? o Lucas não está na aula. Então vamos começar a aula, tá bom? Que é só uma aula. E aí Ô, depois tia, a gente, o Lucas quem não está chegar, na aula. ok, sem problemas. Nós vamos começar a aula, deixamos o trabalho para o final, se tiver todo mundo. Se não tiver, a gente vai dar a aula normal, tá bom, gente? Essas páginas aí que vocês falaram, nós vamos estudar ela hoje, tá? Deixa eu entrar lá no livro. Ô, tia. Tia, Oi. eu fiz aquele dever do corpo humano agora. Ciências? Isaac, é dos ciências, tá falando? Você pegou meu telefone com algum coleguinha? Ainda não. Você pega e depois você me manda, tá bom? No privado. Sidilene, Tá bom. Oi. o Lucas tá passando mal, por isso que ele não veio. Então, sem problemas, gente. Vamos deixar. Mas Não ele tem tá em problema. Na casa. próxima aula a gente apresenta só esse grupo, tá? Porque não tá faltando só o Lucas. Tá faltando só o Lucas? A Lucas tá pedindo para entrar agora. Deixa eu fazer uma chamadinha aqui. A Camila tá aí? Sim. Brena? Sim. Sofia Faé? Tá ali. Emanuel? Sim. O Emanuel? O Emanuel tá falando quase todas as aulas. Tá faltando mesmo, né? Tem até que ver com a escola, Ele passar foi pra escola. ontem na aula da tia Patrícia e da tia Sandra. Ele foi? Ele tava na aula da tia Sim, Patrícia, tia, da só tia que ele Sandra? chegou uns 30 minutos Hoje não, mas depois. ontem ele tava. Lucas, chegou aí, Lucas? Aqui. Então tá faltando só o Emanuel mesmo, tá? Mas nós vamos começar a aula e no Eu vou final, pegar meu... tá? No final a gente deixa vocês apresentarem, porque eu não sei se o Emanuel vai estar presente na próxima aula. Ok? Deixa eu ver até que horas é a minha aula aqui. Isso. Vamos lá, pessoal. Tia, a gente não leu mais Atitude. O Raila. Raila, a gente não leu porque essa atividade está aí. Sim, a gente não leu porque essa atividade está aí. Eu não vou passar ela agora. Ah, o Emanuel está entrando. Porque a semana que vem vocês têm avaliação. Então, não vou passar a atividade para casa para semana que vem. Ok? Tia, é que eu tô lá e cá porque eu tenho que ajudar meu irmão em inglês, já que ninguém sabe aqui em casa. Ok, vamos lá. Leia o texto a seguir. Após a morte do faraó Amenófis I, seu cunhado, de nome
Tutmés, acho que é isso, né? Tia, Oi. é livro 3? Livro 2, página 56. Tá bom. Tia, tem essa mania de botar no final do nome. Tornou-se faraó depois que Tutmés morreu. Seu filho, Tutmés II, tornou-se faraó e posteriormente também foi substituído pelo seu filho Tutmés III. Explique como os faraós chegavam ao poder. De Eles acordo com eram esse texto, passados de geração Eles eram pela passados mesma de geração em família. geração. Eles eram passados Exatamente. pela mesma família de geração em geração. Isso. Anotem aí, gente. Eu não vou escrever aqui no livro porque eu estou precisando mudar toda hora assim, ó, aí acaba atrapalhando. Então, como que eles chegavam ao poder? O poder Eles eram passados de geração em geração. Pela mesma família. passava de geração em geração, ok? De um pai para filho. Eu escrevi diferente. Sim. Eu Como? escrevi, o poder e cargo de faraó era passado de geração em geração. Ok. Então, vamos lá. Número 2. Explique por que o faraó era uma figura que concentrava tanto poder no Porque Egito ele antigo. era o maior líder político e religioso da época. Isso. Ele era o maior líder político. O poder estava todo sobre ele. Deixa eu colocar aqui, que eu acho que dá para colocar aqui para tirar quem tivesse perdido aí, chegou depois. Mas, tia, o poder não era do rei? Ou era lá dos mesopotâmicos? No Egito, o poder era do faraó. Aqui está perguntando do Egito, entendeu? No Egito antigo, o poder era atribuído ao faraó. Ele que era o comandante. O rei é lá do mesopotâmico, tia? Só o rei é do Nabucodonosor. mesopotâmico? Sim. Lá era rei, aqui é monarquia. No faraó, no Egito era faraó que se falava. Tá? Mas, tia, lá na época dos mesopotâmicos também existia faraó? Porque O eu nome vi não era lá... faraó, lá o nome era rei. É só no Egito antigo, Raila. E no Egito. Tia, já que o poder é passado de geração em geração, como é que chegou no primeiro faraó? Porque não teve ninguém atrás dele para passar. Aí é uma coisa que eu não sei responder. Começou, quando foi se formando, Tia Gilene, alguém, provavelmente, quando formou o Egito, ele foi formado aonde? As margens do Rio Nilo, não foi? Então, quando foi se formando a comunidade, essa comunidade, essa população egípcia ali, ainda não era Egito, né? Foi se formando a partir de algum povo, ou de vários povos que foram se juntando. Provavelmente, no meio desse povo aí, alguém se colocou como líder. Alguém inspirava essas pessoas, alguém conduzia essas pessoas, entende? Então, geralmente, começa-se sempre por alguém que se destaca como líder. E a partir Tia, tem uma daí... pergunta. Oi. Tia, por exemplo, meu pai era no faraó, morreu. Aí eu não tinha irmãos, eu não tinha tios nem tias. Aí eu morri. Quem que vai ficar como faraó depois de mim? Se eu não tinha segunda geração. eu acho que Aí, Raquel, eu acredito que essa pessoa que morreu depois do faraó, ela que escolha a pessoa que vai ser o faraó. Se ela tá morta. Eu não entendi o que a Raquel falou. Eu não entendi a Tia, pergunta. vou falar de novo. Por exemplo, meu pai era um faraó. Meu pai não teve irmãos e não tem tios. Meu pai que se casou com a minha mãe só teve uma filha e eu virei faraó. Eu morri sem ter filhos. Quem vai virar faraó depois de mim? Provavelmente eles procuravam o parente mais próximo, entendeu? Era sempre de família. Se não conseguisse, aí se estabelecia se elegia outro faraó no lugar. É igual os reis. Os reis também. Entendeu? Tia, e a pergunta da Raquel, a resposta que você deu para Raquel está praticamente nesse texto. Porque, olha, após a morte do faraó Amenófis I, seu cunhado se tornou...
Aham. Eles iam buscando gente da família que tinha condições de exercer esse cargo. Se não fosse filho, seria alguém próximo, entende? Ô tia, aí na 2 eu botei, porque ele comandava tudo e todos no Egito de acordo com o seu cargo. Tá certo? Tá certo também. Na 2 eu escrevi, porque ele era o maior líder político e religioso no Antigo Egito. Tia, Gente, olha só, eu não tenho como deixar todo mundo ler as respostas, porque senão nós não dá tempo, não. Ô tia, Tá? eu não quero ler a resposta, não. Eu Fala, só amor. queria pedir pra você aceitar o Luiz na aula. Ah, ele tá pedindo? É porque quando tá compartilhando tela, fica Sim. difícil de ver aqui. Deixa eu olhar aqui. Que ele mandou Tia, mensagem aqui pedindo pra você aceitar ele. Tia, minha internet tá muito ruim, acho que eu vou cair. Só um minutinho, gente. Tia, você tá me ouvindo bem? Tô. Sim, é que eu troquei de fone, às vezes fica ruim. Vamos lá, pessoal. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. No Antigo Egito, os camponeses eram capturados em guerras para serem usados como mão de obra na agricultura. Falso. Eram os escravos. Eram os escravos. Então, ó, vai prestando atenção aí, gente, que essa aqui eu não vou marcar aqui na página, não. Na sociedade egípcia, o chefe de governo era o faraó, que possuía grande poder político e religioso. Sim, verdadeira. Verdadeiro. Os viziers, acho que é isso, viziers, eram responsáveis por registrar as leis e os documentos sagrados por meio da escrita. Falso. 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 Eles eram responsáveis por controlar os impostos e fiscalizar obras públicas. Os sacerdotes que tinham essa função. Ah, ok. Olha que legal. Vocês estão estudando mesmo para a história, hein? A maior parte da população do Antigo Egito pertencia às classes sociais mais baixas. Hein? Sim. Verdadeiro. Verdadeira. E aí depois vocês vão corrigir. Isso. Aí vocês vão corrigir. É a falsa, né? Foi uma falsa? Foram duas falsas. A primeira e a terceira eu não eu consegui coloquei ouvir. falsa, mas você Ô, pode tia. me explicar qual seria, então? A primeira foi falsa mesmo. Não, tia, a terceira. No Antigo Egito. Ah, a terceira. Tia, Tia, eu não consegui Os viziers eram responsáveis por controlar os impostos e fiscalizar as obras públicas. E não eram responsáveis por registrar as leis e os documentos sagrados. Entendeu? tia. É só vocês colocarem. aqui, pode ver isso? FV. Tia, que página que é? Ô, tia, eu tô falando É do terceiro. Tia, eu tô falando do Tia. terceiro. Tia, fala como ficou. Gente, pelo amor de Deus, desliga os microfones, porque todo mundo falando ao mesmo tempo, não dá para ouvir direito. Olha só, a sequência ficou FV, FV, ok? Tia, eu tenho uma dúvida. A dúvida que me perguntaram aí da terceira foi, ó, a terceira. Qual seria a alternativa correta, já que a terceira é falsa? Esses aqui, os viziers, eles não eram responsáveis por marcar, por registrar leis. Eles eram responsáveis. Então, isso aqui, ó, eles não eram responsáveis por isso aqui. Eles eram responsáveis, vocês vão copiar, os viziers eram responsáveis por controlar os impostos e fiscalizar as obras públicas. Essa é a correta. Oi. Eu falei errado. Os sacerdotes, eles eram responsáveis. Eu lembrei agora. Os sacerdotes eram responsáveis por vigiar templos sagrados e cultos. Quem registrava as leis e documentos eram os escribas. Isso aí. agora. Lá naquela torre, na pirâmide da página 5. Tia, Pessoal, na página 53 tem uma pirâmide lá da classe social, da sociedade. Lá tem direitinho o que cada um fazia, tá bom? Então, aí vocês vão
Acertou aí. Essa, e a outra que foi falso foi no Antigo Egito. Tia, os Os escravos, camponeses. eles eram obrigados a trabalhar ali nas torres egípcias? Sim, porque eles eram escravos, então eles eram controlados pelos seus senhores, assim como os escravos do Brasil, lembra da escravidão do Brasil? Todo que era escravo, ele não tinha poder de liberdade, de escolha, né? Então, olha só, gente. A F, a primeira, no Antigo Egito, os camponeses eram capturados. Então, quem era capturado? Os escravos. Os escravos. Se não acertar aí dessa forma, ok? Ô, tia, na terceira coisa, não posso botar? Os escribas eram responsáveis por registrar as leis e documentos sagrados por meio de escrita? Pode ser, que também vai estar correto. Mas se você colocar também que os vises eram responsáveis por arrecadar impostos, também vai estar certo, ok? Tia, lá na primeira tá escrito mão de obra na agricultura. Como é que ficaria se fosse certo, correto? Então, o que está errado é os camponeses. O que está errado é que não eram os camponeses que eram capturados, eram os Tia, escravos. posso falar como eu coloquei as minhas falsas? Então, eu coloquei no Antigo Egito, os escravos eram capturados em guerras para serem usados como mão de agricultura ou mão de obra. Como mão de obra, no serviço que for necessário, não era só na agricultura. Vocês podem colocar aqui no lugar de agricultura, nos serviços que fossem necessários, ok? Porque os escravos não trabalhavam só na agricultura, certo? Eles trabalhavam no que fosse necessário. Rapidinho aqui da aula, tá? Ok. Ó, gente, vamos lá. Quem ficar sair, eu não tenho certeza se eu consigo aceitar de novo, gente. Então, vocês já sabem da regra, né? Vamos lá para a próxima página. 57. O dia a dia no Egito Antigo. No dia a dia, os camponeses egípcios se dedicavam tanto à agricultura quanto à criação de animais como bois, cabras, porcos e carneiros. A caça e a pesca também eram atividades realizadas no Rio Nilo e em suas proximidades. A pesca e a caça também eram praticadas nas águas do Rio Nilo e em regiões próximas a ele. Como a maior parte da população tinha poucos recursos, a alimentação dessas pessoas era composta basicamente por pães e a carne era consumida em ocasiões especiais. Já aqueles com melhores condições financeiras alimentavam-se de frutas, carnes, queijos e vinhos. Aí tem uma imagem representando, né, uma festa no Egito Antigo. À esquerda da imagem é possível observar o grande número de alimentos que eram oferecidos aos nobres nessa celebração. Então, assim como hoje na nossa sociedade, né, gente? Quem tem muito poder aquisitivo também tem possibilidades de consumo, né? Roupas, alimentos, casa, de maior consumo, de maior poder de escolha. E quem tem um baixo poder aquisitivo, quem não tem muitas condições, também é limitado na hora de consumir. Isso é fato até hoje, né? Existente na nossa sociedade também. As moradias da maior parte da população eram bem simples, sendo construídas de madeira, barro e junco, um tipo de palha muito utilizada pelos egípcios. Já as famílias mais nobres moravam em casas de tijolos ou palácios. Vamos lá. Aí tem uma representação de uma casa simples no Egito Antigo e ao lado o desenho de uma vila de pessoas nobres no Egito Antigo. Era como se hoje, vamos dizer, que fosse um condomínio, sabe? Então, os que tinham poder aquisitivo maior, eles faziam vilas para eles, se juntavam. Vocês podem perceber que é cercado, tudo ali, né, certinho, tudo reservado. E quem não tinha muito poder aquisitivo, eles faziam o quê? Eles tinham que morar aonde desse para morar. Né? Eles tinham poucas condições financeiras e não conseguiam construir uma moradia um pouco melhor para morar. Isso. E aí o material também era um material mais simples, mas eles moravam. É diferente hoje?
Hã? Não, as pessoas Não. com maior poder aquisitivo têm mais Tia. oportunidades e as que têm menor, não muitos. Tia, posso Continua, ler? né? Pessoal, olha só, eu tô lendo, porque eu já vou lendo e eu vou parando explicando alguma coisa. Por isso que hoje eu tô lendo, tá bom? Olha só. Essas 2 páginas aí foram as páginas que vocês falaram, não foi? Páginas 58 e 59. Então, nós vamos passar por elas aqui, mas são páginas que são sequências daquilo que nós já estudamos, né? Continuação mesmo. Então, a religião do Egito Antigo. Assim como outras civilizações que você estudou, os egípcios eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Para a sociedade egípcia, cada uma dessas divindades era responsável por algum elemento do dia a dia, como a água. Aí tinha o deus da água, o deus da terra, o deus do sol, o deus das colheitas. Tinha Deus, né? Eles acreditam que existe Deus para cada uma situação, responsável por cada uma situação. Nos desenhos e nas esculturas produzidas no Antigo Egito, esses deuses eram representados de diferentes maneiras, podendo ter forma humana, animal ou ser uma mistura das duas. Existia muito também isso, era muito comum um deus ser representado por animal e por humano ao mesmo tempo. Os egípcios também acreditavam na existência de vida após a morte. Para eles, o espírito era imortal e depois da morte voltaria para seu corpo em algum momento. E por esse motivo, as pessoas eram mumificadas para que seu corpo estivesse em boas condições para receber o espírito quando ele retornasse. Então, por isso que eles faziam esse processo de mumificação, porque eles achavam que o espírito ia voltar para o corpo a qualquer momento. Então, tinha que encontrar o corpo em bom estado, preservado. Então, eles Tia, faziam todo esse processo para se preservar. tia, Oi. aqui em casa alguém me disse, eu não lembro quem foi, que quando as pessoas lá no Egito morriam, eles colocavam as coisas da pessoa junto tipo no caixão que eles colocavam as coisas dele. Sim, eles levavam todos os pertences que eles gostariam de levar, eles já deixavam avisado. Para Então, nova vida. Tudo que era pertence deles, eles já deixavam avisados que queriam, né? O que eles achavam importante para eles. E aí eles levavam junto. Essas coisas eram colocadas. Ouro, coisas preciosas, ou alguma coisa que tinha valor sentimental para eles. Tia, E aí porque eles levavam. eles achavam que se eles botassem alguma coisa que eles gostavam no sarcófago deles, eles iam levar para a próxima vida. Para a próxima vida. Isso, eles acreditavam muito nisso. Que a outra vida seria uma continuação da vida que eles tinham vivido. Tia, Vamos mas lá. só se eles tivessem feito boas ações enquanto eles estavam na Terra. Foi assim que surgiram as múmias do Egito. Segundo as tradições da religião egípcia, ao morrer, todos seriam levados ao tribunal. Olha aqui, isso aqui vai falar agora, viu, Bruna? Todos seriam levados ao tribunal de Osíris, deus dos mortos. Nesse lugar, as ações e os comportamentos das pessoas eram analisados pelas divindades e, se elas fossem boas e corretas, ganhavam direito à imortalidade, né? Então, aqui tem uma representação do como seria o tribunal, sabe? Como um rei ali, um deus maior, o deus dos mortos, queria julgar as ações das pessoas que estavam mortas e que teriam direito ou não a uma outra vida. Tia, qual é a diferença do deus dos mortos e deus da morte? Eu não sei, porque assim, eu não estudo. O Deus da morte mata, o Deus dos mortos Eu acho que o Deus da morte, ele que leva a morte. O Deus dos mortos é o Deus de todas as pessoas que Não, estão que julga. O Deus da Julga. morte é o homem que mata. E Gente, tá dizendo no texto, ele julga as ações das pessoas. Gente, vamos ouvir aqui. Nesse contexto aqui, o Deus dos mortos, ele tá como um juiz. Ou seja, ele vai julgar quem já morreu. O Deus da morte, ele está relacionado ao quê? Ao ato de morrer, a pessoa que vai morrer, a pessoa, entendeu? É isso aí. Aqui o Deus dos mortos é que, na concepção deles, na cultura deles, é o que vai ser como um juiz, que vai julgar as ações de quem morreu, tá? Direto da tumba. É provável que você já tenha visto alguma múmia em um filme ou em um museu.
Mas você sabe como eles eram preparados? Aí aqui tem um ritual, tá? Eles eram. Depois vocês vão ler com mais. Depois vocês vão ler com mais. Pega meu fone. Precisar do fone aqui, gente, para ficar melhor para vocês me ouvirem. Depois vocês vão ler com mais detalhes esse passo a passo aqui, tá bom? Eles eram preparados, tá? O corpo era todo limpo. Depois, aqui vocês vão vendo na imagem, ó, ele era retirado aquelas partes internas, os órgãos da pessoa. Menos o coração. Igual quando a pessoa vai fazer, como que fala? Doação, né? Que vai embalsamar, essas coisas. Então, era esse processo. Era para tirar, eles tiravam todos os órgãos, só ficava o coração, pois os egípcios acreditavam que ele era o centro da inteligência e a força da vida dos homens, né? E depois, os pulmões, os intestinos, o estômago e o fígado eram guardados em vasos chamados de canopos, com símbolos representando os 4 filhos de Horus, Deus dos céus. Em seguida, começava a desidratação para retirar os líquidos do corpo, processo importante para evitar o apodrecimento da múmia. Para isso era usado natrão, um tipo de sal comum no Egito da época. O corpo inteiro era preenchido com sal e permanecia assim por 40 dias. Durante esse tempo, o sal sugava o líquido do corpo. Após a desidratação, o corpo era lavado outra vez e recebia óleos e ervas perfumadas. Depois, era recheado com serragem e plantas secas para não deformar. E só então recebia as tiras de linho que podiam chegar a 20 camadas. Então, assim, depois de todo esse processo, é que eles eram todo enrolado naquelas fitas, sabe? Então, eles, antes de fazer isso, era feito todo um processo para que esse corpo fosse embalsamado da melhor maneira. A sequência para enrolar o linho no corpo começava pela cabeça e seguia para as mãos, pés e só depois o resto do corpo. Nessa etapa, o sacerdote que comandava o ritual usava uma máscara de Anubis, deus dos mortos. Ao final, a múmia ia para o sarcófago e depois para o túmulo, que variava de covas simples a grandes pirâmides. Aí também dependia da situação financeira de cada um, né? Do nível social. Se o nível social fosse baixo, aí era um túmulo simples. Se fosse uma figura importante, aí eram grandes pirâmides que servia de túmulo deles ali. Tia Edilene. Oi. Na penúltima figura, está falando, mas esses negócios verdes, ele está sujo de novo? Oi? Na Não, penúltima... nos olhos. Não. Ó, após a desidratação, o corpo era lavado outra vez e recebia óleos. Ele está passando óleos e essências perfumadas, entendeu? Esse líquido verde aí são os óleos e essências, que é para ele afastar, né, todo tipo de fungos e de coisas que poderiam trazer o apodrecimento desse corpo. Então, era passado bastante óleo e essência para que ele fosse bem desinfetado. Vamos lá para a próxima página. Tia Edilene, eu tenho uma dúvida. Eles que preenchiam o corpo, por exemplo, eles abriam o corpo e colocavam as plantas, as folhas secas, ou eles só colocavam por volta? Em volta, pelo que a gente leu aqui, pelo que a gente estudou, em volta. O corpo eles só abriam para retirar os órgãos internos. Então, lê aí, Bruna, o mistério das pirâmides. O mistério das pirâmides. Atualmente, sabe-se que as pirâmides foram construídas para servir de túmulo para os faraós. Depois de terem seus corpos mumificados, eles eram guardados dentro das pirâmides junto de alguns objetos de valor.
Isso acontecia porque as pirâmides eram símbolos das ações, da riqueza e da memória do faraó entre seu povo. Ok. Continua, Sofia Faé. Nas paredes internas das pirâmides eram pintadas várias cenas que retratavam acontecimentos importantes da vida do faraó e diversos deuses egípcios. Além disso, eram escritas históricas em hieróglifos, um tipo de escrita que foi desenvolvida pela sociedade egípcia. Foi por meio das pinturas e dos hieróglifos que pesquisadores puderam descobrir como era a vida, as crenças e as atividades realizadas no Antigo Egito. Eu posso ler? Leia. Por serem tão importantes, as pirâmides começavam a ser planejadas. Assim que os faraós chegavam ao poder, as pirâmides levaram anos para ficarem prontas e eram construídas por escravizados e trabalhadores livres. Além de... Continuar, tia? Sim. Pode continuar? Pode continuar. Sim. Continua, Tânia. Além de precisar... Quero me continuar lendo, tia? Sim. Além de precisar de muitas pessoas e recursos, a construção das pirâmides dependia também dos conhecimentos e saberes da sociedade egípcia, em áreas como matemática, arquitetura e engenharia. Eu posso ler. Vai, Camila. No Eu outro posso lado. ler o próximo parágrafo depois da Camila? Camila, lê. Faz a pergunta aí, ó. Mas como pirâmides tão grandes eram feitas em um tempo em que não existiam máquinas? Continua. Quem pediu aí? Acho que foi o Matheus. Foi o Isaac. Ah, o Isaac. Continua, Isaac. É porque eu não estou vendo vocês aqui. Eu tô... Vai, Isaac. Alguns pesquisadores ajudam a entender esse mistério. Os enormes blocos de pedra utilizados na construção das pirâmides eram transportados por nós na areia molhada. Muito inteligentes e observadores, os egípcios perceberam que, com a areia molhada, os trenós não afundavam e se tornava mais fácil empurrá-los pelo deserto. Então, aqui, ó, quem tiver interesse, quem gostou dessas histórias, desse assunto, pode se aprofundar. Tem livros aqui falando, ó, Egito Antigo e Mesopotâmia, esse livro aí para crianças, né, de Marian Broida. Nesse livro, você é convidado a entrar em contato com a cultura do Egito Antigo por meio de textos, mapas e atividades diversas. Tem também o outro livro, Diário de Pilar no Egito, de Flávia Lins e Silva. Pilar está a caminho do Egito com seu inseparável amigo Breno e seu gato Samba. Lá chegando, a menina encontrará o jovem faraó Tutankhamon, que já a espera para viver grandes aventuras. Que tal embarcar com eles nessa viagem cheia de descobertas? Então, duas opções de leitura que vão aprofundar nesse assunto aí, que é bem interessante, ok? Por hoje, gente... Nossa aula termina quantas horas? 9h30 agora. Por hoje nós vamos terminar por aqui, nós vamos parar aqui, porque não dá para continuar. Sobre o trabalho. Tia, tá todo mundo do trabalho do farol aqui. Espera só um pouquinho. Deixa eu só perguntar uma coisa para os meninos aqui do trabalho. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui. Emanuel. Oi. Lucas Emanuel. Tá aí, Emanuel? Oi. Emanuel, Lucas, Camila, Brena e Sofia Faé. O trabalho de vocês
Vocês acham que ele demora o quê? Uns 2 minutos de apresentação? Ele é bem rápido. Bem rápido? Então, quem vai compartilhar a tela? Pode ser A Camila disse que tem vídeo. Não, a Camila tem vídeo, tem um trabalho feito. Mas é rapidinho? Apresenta, É. que aí eu já coloco logo aqui. Só vai passar 2 minutinhos da aula, tá, gente? Vamos lá. Tia, tem que habilitar os screen sharing. Tá, vou habilitar aqui agora. Pera aí, Lucas. Quem vai compartilhar, gente, a tela? Eu. Desse jeito. Ó, o Lucas vai compartilhar. Pode começar. Eu vou 2, 3, compartilhar o trabalho, a Camila vai compartilhar o vídeo. 2, 3 e já. Farol de Alexandria. Farol de Alexandria. Foi um farol construído pelo reino Ptolomaico entre 280 e 247 a.C. A cidade de Alexandria, ela tinha entre 120 e 137 metros de altura. É uma das sete maravilhas do mundo antigo, sendo que por muitos foi uma das estruturas mais altas do mundo. Faros era uma pequena ilha localizada na margem ocidental do delta do Nilo. Em 332 a.C., Alexandre o Grande funda a cidade de Alexandria em um istmo oposto de Faraó de Alexandria, e faraós foram conectados depois por um mole que media mais de 1.200 metros e era chamado de epitastádio, 7 estádios. Um estádio era uma unidade de comprimento da Grécia Antiga, que media aproximadamente 180 metros. O lado leste do mole se tornou o Grande Porto. Agora, uma baía aberta no lado ocidental estava o Porto de Eunosto, com sua bacia interior Ciboto, agora vastamente ampliada para formar o Porto moderno. 130 metros, ou um prédio de 43 andares. Era esta a altura do Farol de Alexandria, aquela que durante muitos séculos fora uma das maiores construções já erguidas pela humanidade. Tamanha imponência lhe rendeu um lugar na seleta lista das 7 maravilhas do mundo antigo, das quais apenas a Grande Pirâmide do Egito se manteve em pé até os dias de hoje. Apesar de o místico farol não ter resistido à ação do tempo, parece que os humanos do século XXI terão a oportunidade de contemplá-lo em todo o seu esplendor, nas dimensões oficiais, a poucos metros de onde foi originalmente construído. Qual o nome da maravilha escolhida? Farol de Alexandria. Onde se localizava? Ela ainda existe? Ela se localizava na ilha de Faros, na cidade de Alexandria. O farol não existe mais. Para que ela era utilizada? Ele foi utilizado para servir de referencial para os navegantes na ilha de Faros. Qual a importância dela para a sociedade da qual fazia parte? Ela era importante para os navegantes na ilha de Faros. Emanuel, sua vez. Emanuel? Se o Emanuel saiu da sala, eu vou ler. O farol de Alexandria foi construído... Um pouquinho. O Emanuel não tá aí mais, não? Não, Ele saiu da aula. O Emanuel falou comigo. Gente, agora, será que aconteceu algum problema com a conexão dele? Continua aí, então, gente, senão vai demorar. Continua. O farol de Alexandria foi construído a mando do Ptolomeu no ano de 280 a.C.
pelo arquiteto e engenheiro grego Sóstrato de Cnido. Era uma torre de mármore situada na ilha de Farol. Por isso é Farol, próxima ao porto de Alexandria, Egito. Participantes: Lucas, Camila, Breno, Sofia, Faé e Emanuel. Aí agora, tio Lucas, vai parar de compartilhar o vídeo. Tia, são quase 9h40. Tia, já são 9h40. Tia, deixa a gente ir. É, tia. Gente, ninguém falou isso na hora da apresentação de vocês. Pode compartilhar o vídeo. Ah, tia. Se quiser sair, pode sair. Pode compartilhar o vídeo que eu tô aqui. Tchau, tia. Pode compartilhar o vídeo, gente. Compartilha o vídeo, eu quero ver também. Então, eu também quero ver o vídeo. Eu vou ficar assistindo o vídeo. Vocês estão vendo? É volume. Se tornando uma das cidades mais... Vocês não estão ouvindo, não? Não, tá dando pra escutar, Você tem que ligar o microfone pro som sair. Não tô escutando nada. Não, gente, não tá Eu dando escutei pra um ouvir, não. pouco. Não, tia, eu tô ouvindo daqui. Gente, eu tô ouvindo, vamos. Também. Entre as diversas cidades fundadas por Alexandre o Grande, que levavam seu nome, a cidade de Alexandria do Egito é certamente a mais famosa. Localizada na foz do delta do Nilo, a cidade cresceu e floresceu, se tornando uma das cidades mais prósperas do Mediterrâneo. Seu porto se tornou um dos principais entrepostos comerciais do mundo antigo. Após a morte de Alexandre, os domínios macedônicos foram disputados por seus mais graduados oficiais. O famoso general macedônico Ptolomeu se consolidou como governante do Egito e deu início à dinastia ptolomaica. Agora, como faraó do Egito, Ptolomeu ordenou a construção de um enorme farol na pequena ilha de Faros. Esta colossal estrutura ficaria conhecida como Farol de Alexandria e se tornaria uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A edificação tinha algo em torno de 130 metros de altura, o que era algo incrível para a época, tornando o Farol de Alexandria uma das mais altas estruturas do mundo antigo. A construção demorou 12 anos até a sua conclusão. Erguido com blocos de granito branco e mármore, encantava marinheiros de terras distantes que lá portavam. No alto de sua torre se localizava uma pira que ardia ininterruptamente. Sua chama brilhava forte à noite e poderia ser vista a uma distância de 40 quilômetros. No topo do farol, especula-se que existia uma estátua de Poseidon, o rei dos mares. Divindade esta que todos os marinheiros helênicos prestavam grande veneração. O governo da cidade de Alexandria passou posteriormente para o domínio romano e depois foi dominada pelos árabes. Mas o farol continuou a se destacar na costa alexandrina por mais de 1000 anos. Contudo, uma série de terremotos abalou as estruturas do farol. E em 1480, o farol já se encontrava completamente destruído. Fazendo uso de sua posição estratégica, o sultão Mameluco ordenou a construção de uma grande fortaleza para defender a entrada do porto de Alexandria, no exato local onde ficava o farol. Em 1994, uma expedição de arqueólogos mergulhadores encontrou as ruínas submersas do farol de Alexandria. E em 2015, o governo egípcio aprovou um plano que visa a reconstrução do farol, visando estimular o turismo na cidade, que um dia já foi a mais visitada do mundo. E estes visitantes voltavam às suas terras maravilhados, após contemplarem o imponente Farol de Alexandria.
Muito show. Ok, Eu pessoal. gostei desse vídeo, ficou Ok, muito bem. Vocês estão de parabéns também, grupo. tia. Obrigada Parabéns. quem ficou e Tchau, assistiu. tia. Tchau, tchau, pessoal. Até Ficou a muito próxima. legal o vídeo, eu gostei.